significa fazer mais? Para a CDL Passo Fundo, é promover ações e serviços que gerem desenvolvimento, que facilitem e façam seu negócio vender mais e que represente os desejos da classe empresarial. Por isso, em 1964, surgiu o Clube de Dirigentes Lojistas, pela iniciativa de 15 empresários que abraçaram esse desafio com dedicação. Já em 1994, a entidade passou a se chamar Câmara de Dirigentes Lojistas e hoje trabalhamos para mais de 1.600 empresas dos setores de comércio, serviços, indústria e agronegócio. A CDL desenvolve serviços que atendem às demandas das empresas associadas, para facilitar negócios, para desenvolver empresas, para vender mais e com segurança, para representar a sua empresa. E a qualidade dos serviços foi reconhecida, com a obtenção de nota 9,2 em satisfação junto aos associados, sendo lembrada pelo apoio ao desenvolvimento empresarial e confiança. Acreditamos que a união das empresas faz a CDL ainda mais atuante e representativa. Afinal, juntos fazemos mais. Acesse nosso site, siga nossas redes sociais para conhecer mais sobre a CDL e ficar informado de todas as atividades realizadas. CDL Passo Fundo. Juntos fazemos mais. Passo Fundo mais forte? É você quem faz. Compre em Passo Fundo, valorize quem é daqui. Quando você compra em nossa cidade, os negócios locais se fortalecem, empregos são mantidos e a economia não para. CDL Passo Fundo. Apoio Sicredi. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso evento, o segundo evento do SCPC no ano 2021, ainda nesse formato online, né? Quero deixar as boas-vindas para todos os nossos associados, parceiros, empresas que utilizam o SCPC aqui de Passo Fundo e da região, né, que nos acompanham nesse momento. Quero dar as boas-vindas para a Denise Pires, que é a coordenadora de expansão da CDL Porto Alegre, nossa parceira já de muitos anos, atendendo a CDL Passo Fundo e atendendo os nossos associados em assuntos relacionados ao SCPC. Então, seja bem-vinda, Denise. Obrigada, Daniel. É um prazer estar aqui hoje, nessa noite de quarta-feira, né? Deixando o jogo de lado, que vai ter do Inter, do Grêmio hoje, para falar um pouco de crédito, né, com vocês aqui. Eu acho que é um assunto extremamente importante para o nosso momento e que está todo mundo, né, numa expectativa de como trabalhar hoje a nossa carteira de consumidor, o que tem de diferente, o que a gente pode fazer. Só que antes de começar, eu gostaria de chamar o Paulo Borba. Nós trouxemos um vídeo do diretor comercial da CDL Porto Alegre, que ele tem uma fala que vai contribuir muito com o nosso bate-papo. Então, pode largar aí, por favor. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Eu sou Paulo Borba, respondo pela direção comercial no estado do Rio Grande do Sul da Boa Vista Serviços, que é a maior empresa brasileira da área de inteligência comercial e gestão de dados. Respondo também pela direção comercial da CDL de Porto Alegre, que é parceira de longuíssima data da CDL de Passo Fundo. Somos, inclusive, conjuntamente fundadores,
né, da rede estadual de parceiros, que nos dá toda essa capilaridade de busca de informações, assim como a Associação A Boa Vista, né, empresa de atuação nacional. Nos orgulha saber que a empresa hoje que lidera o mercado de informações comerciais, inteligência comercial, é uma empresa brasileira, nesse mercado que é tão disputado. Nós, da CDL de Passo Fundo e CDL de Porto Alegre, a gente crê que vai se manter no mercado, principalmente nesse mercado mais atual, né, de curto prazo. Estou falando aí 2021, 2022, com tudo isso que está ocorrendo na crise da saúde. As empresas que buscarem as informações, né, a inteligência comercial disponível no mercado e as soluções disponíveis no mercado também, seja para prospecção de novos mercados ou do atual mercado que atua, seja para gestão de mitigação de risco na gestão de crédito, na avaliação e gestão de carteira e também na recuperação de ativos, né? Esse ciclo do negócio, né, que incorpora aí qualquer empresa, toda a cadeia de valor, a CDL de Passo Fundo, no seu portfólio, apresenta soluções para qualquer etapa, né? E nos orgulhamos de ter como base, né, a Boa Vista Serviços, empresa essa que fez o IPO em 2020, um IPO de um dos maiores de sucesso aí no Brasil, onde a empresa fez a captura, né, de investimentos significativos e vai criar, inclusive, uma chamada fábrica de algoritmos, né, onde vamos aprofundar mais ainda na inteligência comercial, ainda mais agora que estamos vivendo um momento de cadastro positivo, né, onde os serviços que disponibilizamos para o mercado possuem, né, o comportamento dos clientes, o que facilita e muito, né, a expansão do crédito, a inclusão no crédito, inclusive, de pessoas que não tinham acesso ao crédito por estarem no mercado informal ou coisa do tipo. Enfim, né, por essa crença que nós temos de que se mantém no mercado as empresas que buscarem esses recursos, esses serviços, a gente tem uma visão muito mais ampla, né, da expansão do mercado de crédito. Apesar de, né, a própria Febraban ter feito aí um levantamento com as 21 maiores instituições financeiras e que, né, acabaram falando que o mercado de crédito nesse ano de 2020, de 21, melhor, ele deve ter uma retração em relação ao ano passado, o que dá uma grande oportunidade para o varejo, né? E para quem está atuando no mercado, de ofertar crédito diretamente, né? Usando aí então as ferramentas que estão disponíveis nesse mercado. Bom, eu desejo um bom evento para todos, né? Aproveitem para conhecer melhor e bem o portfólio de soluções que oferece aí a CDL de Passo Fundo e verifiquem, né, aonde vocês querem alavancar a empresa de vocês, seja na área de prospecção, seja na visão de crédito, de gestão de carteira, de recuperação. Como, né, a tecnologia está aí, a gente está adaptando a esse novo mundo, nada mais justo, né, que a gente também comece aprendendo e reaprendendo e fazendo tudo diferente quando precisa. Vamos falar então um pouco de crédito e como explorar a nossa carteira de clientes. Para começar, eu trouxe, né, uma informação aqui que não é diferente, todo mundo já viu, que a pandemia fez com que o consumidor ele se tornasse um pouco mais cauteloso e mais digital. E isso é o que vai nortear toda a nossa conversa, porque com a pandemia, de fato, a gente teve uma transição aí que a gente buscou nos últimos 10 anos em um ano,
que era toda aquela tecnologia que a gente tentava implementar, né, de se comunicar com o nosso cliente, de falar de forma mais digital, e nós não tínhamos esse ganho. Acabou acontecendo no ano de 2020 e é algo que veio para ficar e vai estar presente na nossa vida. Só que a partir do momento que a gente tem toda essa questão pandêmica, também teve uma mudança do comportamento do nosso consumidor que deixou ele cauteloso, como está nessa reportagem, e ele, a partir disso, ele começa a se planejar para comprar. E ao mesmo tempo que ele se planeja para comprar, a gente perde um pouco daquela venda espontânea, né? Aquela venda por impulso, ele chegar na nossa loja e ele olhar para o produto e sentir o desejo, sentir a vontade. Com a presença do nosso vendedor ali, ele levava aquele produto para casa. Então, a gente tem que aprender a fazer isso, a criar esse desejo, a levar essa vontade para o nosso consumidor ou para novos consumidores, para que ele fique em contato com a nossa empresa, para que ele esteja presente comprando os nossos produtos. E eu trouxe uma pesquisa que foi publicada na Veja, em abril, justamente para que a gente entendesse um pouquinho sobre essa questão da mudança, o que a gente pode perceber, e a partir daí, o que a gente pode criar dentro do nosso negócio, dentro do nosso campo de trabalho, para que a gente consiga chegar mais próximo desse consumidor e estar mais em contato com ele, usando o que a gente tem em casa e também usando as ferramentas que estão no mercado que vão potencializar a nossa permanência enquanto empresários, enquanto lojistas. Daniel. Pessoal, até um comentário antes da Denise entrar no ponto a ponto dessa pesquisa. A gente vai tratar esse evento de uma maneira um pouco mais descontraída, então a gente vai fazendo alguns comentários, vai trazendo alguns insights. Quem tiver alguma pergunta, algum comentário a fazer, ou até algum exemplo que queira ilustrar, pode utilizar o chat do YouTube, eu estou acompanhando aqui, né? E também pode utilizar os canais do WhatsApp, que a gente utilizou muito para contatar todos os nossos associados e fazer os convites para esse evento. Então, podem ficar bem à vontade, não é um evento formal, né? É um evento que a gente quer discutir e apresentar alguns cases que a gente tem vivenciado junto a nossos associados, contribuído com a realização deles, né? Para tentar elevar o faturamento, para tentar vender mais, né? Nesse momento, como a Denise fez a abertura ali, onde tem várias mudanças do comportamento do consumidor acontecendo, né? E as empresas precisam a todo momento se reinventar, né? E criar alternativas para continuar vendendo o que se vendia antes da pandemia. Então, devolvo para a Denise e vou fazendo alguns comentários, vou dando alguns pitacos aqui. Tá certo. Acho que a gente pode depois deixar o vídeo do Borba também disponível no canal do YouTube, que assim o pessoal pode perceber lá e escutar a fala que ele traz. Eu acho que é uma fala muito pertinente para o momento que nós estamos vivendo. Eu acho que ele contribuiu bastante, mas eu vou tentar resumir ali, né, o que ele nos traz naquele vídeo. Ele fala muito sobre o mercado, né, como que vai ser a permanência das empresas dentro do mercado. Quem é que vai conseguir sobreviver? Todas as empresas que conseguirem olharem para as tecnologias que estão disponíveis hoje, olhar para a parte de inteligência de mercado e conseguir se adaptar. Claro que isso dentro de um ciclo do negócio, onde a gente vai olhar o que eu posso fazer para prospectar melhor, como que eu posso reduzir o meu risco com as ferramentas que estão aí, avaliar a gestão de carteira, a gestão de carteira e a recuperação de ativos. Então, ele traz ali naqueles 5 minutos que é o vídeo, uma série de insights que eu acho que é super interessante. Ele traz também uma fala sobre o cadastro positivo, que é algo que veio em 2018, ficou super forte, né? Já tem desde 2012, mas em 2018 ficou mais forte essa questão do cadastro positivo, aonde a gente sai do que a gente chama de opt-out para opt-in, que é onde o consumidor ele deixa de dizer que ele quer participar, passa a participar e tem que dizer que não quer estar no cadastro positivo. Então isso tem um ganho muito grande. Já praticamente todos os bancos, financeiras, cartões de crédito, utilities vão entrar agora em março
a informar todos os pagamentos desses consumidores, ou seja, a gente começa a ver muito diferente sobre o consumidor. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E ele também traz sobre a retração que pode acontecer no mercado, mas que isso também pode ser uma boa oportunidade para o crédito em função das pessoas estarem com as contas de cartões de crédito mais comprometidas e que elas vão acabar procurando créditos direto. E a partir do momento que se procura crédito direto, existe sim, né, um ganho, uma expansão no crédito, desde que a gente consiga mensurar e avaliar o crédito de forma segura para as nossas empresas. Tentei resumir aí, Daniel, não sei se ficou bom, mas a gente deixa depois, então, disponível o vídeo do Borba. Não, com certeza. Vamos voltar à pesquisa, então, aqui, vamos falar um pouquinho sobre o comportamento do consumidor. A pesquisa, ela nos traz que as pessoas, né, e isso em função do abre e fecha das lojas e do costume de estar em casa, elas apontam que a partir do fim da pandemia, ou que seja possível transitar mais normalmente né, no nosso mercado, ainda assim, elas vão visitar menos as lojas físicas, ou seja, a gente tem uma redução de 62% das pessoas que foram entrevistadas dizendo, olha, eu acho que quando terminar a pandemia eu vou deixar de frequentar tantas lojas. E elas pretendem gastar menos, ou seja, de cada 100 pessoas, 60 deixariam de comprar alguns produtos em função de terem se acostumado a fazer de forma diferente nesse período. O que isso significa, né? Significa que a gente precisa olhar para os nossos clientes de forma diferente, sabendo que ele vai menos na minha loja e que eu preciso estar mais na vida dele e eu preciso ter esses insights de como fazer. E também que ele já nos diz antecipadamente, olha, por mais que o mundo volte ao normal, eu hoje percebi a minha vida de forma diferente e eu não pretendo fazer o mesmo tipo de consumismo que eu tinha antes de 2020. Então, isso tem que estar muito claro para nós. Dani, quer comentar alguma coisa sobre isso? Eu quero comentar um item ali de cuidar melhor da minha casa, né? Nós temos inúmeros associados desse segmento, materiais de construção, produtos de consumo para o lar, e a gente tem recebido contatos praticamente diários, né? Essas empresas pensando em como aproveitar essa demanda, né? Que ela está mais criteriosa, mas que ela está mais exigente também para comprar produtos para o lar, desde produtos, cortinas, flores, material de construção, para deixar a casa mais confortável. Então, ao mesmo tempo que a pandemia afetou, e afetou muitos negócios, vários segmentos, outros segmentos não é que foram beneficiados, mas estão aproveitando uma mudança de comportamento imediato do consumidor para vender mais. E estão fazendo isso de maneira correta, tendo todos os cuidados financeiros para não cometer erros em análise de crédito, né? Então, isso é bem curioso e a gente vivencia muito aqui em vários segmentos relacionados a produtos para casa também. Sim, até porque quando a gente fica mais tempo em casa, né? A gente estava vivendo uma vida meio high-tech, assim, que tudo bem que fosse pequeno o espaço onde eu estou, porque eu estou sempre muito na rua. E agora, com essa inversão de nós estarmos muito tempo em casa, realmente as pessoas investiram muito nessa parte do conforto, de se sentirem melhor, mais acolhidas dentro da própria casa. E já que você falou sobre, né, a casa, também tem um item ali que chama bastante atenção, que cozinhar mais nas refeições. Isso é uma mudança de comportamento que também traz oportunidade, né? Traz oportunidade para o segmento de alimentação, obviamente, que tem ali mais produtos, pode oferecer até receitas, um curso de cozinha para aquelas pessoas que não têm muita habilidade na cozinha, mas também utensílios, né? Porque quando a gente aprende a cozinhar e a gente começa a gostar disso, eu também quero servir bem. Então, existe aí a oportunidade de também fazer com que essa mesa fique mais bonita. Uma outra
informação que vem, que eu procuro destacar aqui, é comprar apenas o essencial. Algumas pessoas, elas, com essa, né, esse período de estar em casa, elas começaram a revisitar o seu interior e elas acabaram se descobrindo de forma diferente. Aquilo que a minha geração viveu lá na infância, meio que retornou hoje, né, as pessoas estarem mais com a família, com os filhos, ter que conversar mais, ter que se reorganizar dentro das suas casas. Então, assim, parece que aquele consumo desenfreado que nós tínhamos, ele acabou diminuindo e elas acabam pisando no freio e dizendo, olha, hoje eu compro mais o básico, o que me serve. Comprar menos e com menos frequência no geral. Isso é uma tendência que vai vir e a gente precisa olhar para isso de forma bem especial. E outro ponto que eu marquei é encomendar produtos variados de forma online, que é algo que veio o ano passado, que a gente começou já esse trabalho com todos vocês, de vamos para o digital, vamos melhorar a nossa comunicação com o cliente, inclusive pessoas com uma faixa maior, ou seja, o que a gente chama aí de terceira idade, eles têm acesso à internet e eles estão se adaptando a fazer essa especulação de compra pela internet. Então, assim, eu tenho que entender que todas as faixas etárias e todos os meus clientes, eles podem sim estar mais próximos da internet e fazendo transações por aí, mas nem toda a comunicação será igual para o cliente que tem 20 anos para aquele que tem 65, e aí eu vou ter que falar de forma diferente com esses clientes. Vai, Bom, pessoal, antes de nós começarmos aqui conversando com a Denise, a gente tem uma informação de Passo Fundo mesmo, sobre compras online. Em 2019, a CDL fez uma pesquisa de comportamento de compra e a pesquisa apontou que 60% dos consumidores de Passo Fundo não tinham ainda o hábito de realizar compras online, independente de ser compra pelo celular, por aplicativo ou né, pelo computador. Né? 60% do Passo Fundense não tinha esse hábito ainda. Né? A gente está aguardando um melhor momento ao longo desse ano para rodar novamente essa pesquisa, porque a gente entende que o consumidor, como a gente mostrou nessas últimas telas, ele mudou bastante, né? E esses números podem mudar. E aí, faço uma pergunta que deve estar passando pela mente de todos, né? Mas, bom, esse aqui é um workshop de crédito que vai me mostrar alternativas para vender mais no crediário, está se falando de comportamento de compra. Mas é porque quando você consome no crédito, você também segue um comportamento. E uma das provocações que a gente recebeu de muitos associados e aprendeu muito ao longo desse um ano já de pandemia, é que não necessariamente a gente pode utilizar a base de crédito somente para vender a crédito, ou que a gente pode utilizar produtos e serviços, soluções do SCPC somente para vender a crédito. Por isso que a gente fez esse início falando de comportamento de consumo, porque antes de ter uma venda no crediário, teve uma decisão de compra, um formato de compra, uma análise, uma pesquisa, uma visita ou não num ponto físico, né? Antes da decisão de se comprar no cartão de crédito, no dinheiro, no cheque ou no crediário, ou qualquer outra forma de crédito, existem muitas, existe uma decisão e um formato de compra. Então, por isso que a gente iniciou, de fato, pelo início, né? E ao longo da apresentação, a gente vai mostrar vários momentos e cases onde se utilizou a base de crédito, onde se utilizou o SCPC para vender de inúmeras formas diferentes. Então, vocês vão ver algumas ideias bem interessantes aqui para serem aplicadas em vários segmentos. legal. Eu também trouxe aqui uma informação também retirada da pesquisa, e eu já grifei, vou ir direto para ela, que as lojas físicas continuarão sendo os principais canais de compras de produtos pelos consumidores. O que isso significa? Que eu estou muito em cima do digital, eu estou fazendo todas as comparações em cima do digital, e em um determinado momento eu vou para a loja física, e quando eu chego na loja física que me atraiu, essa venda, ela é praticamente convertida, porque eu já sei o que eu quero, eu já sei como eu quero comprar e eu me desloco até lá. Então, eu mudo a minha jornada. E eu acho que é super importante a gente entender justamente isso, que o consumidor ele está mudando a jornada de compras. Antigamente, a gente saía caminhando pelo centro da cidade, loja em loja, fazendo pesquisa de preço. Isso não está acontecendo mais, não vai voltar a acontecer, mas quando ele vai para a loja, que é possível estar no ponto físico,
ele já vai com uma decisão de compra. E é nesse momento que a gente tem que estar consciente de atrair o nosso cliente. O funil é digital, mas a compra é física, né? É isso aí, Dani, o funil é digital e a compra é física. Aqui eu trouxe só um pouco de informação sobre a renda, que algumas pessoas conseguem ainda manter a mesma renda, 35% reduziu aí mais de 50% a renda e alguns reduziu em 25%. Normalmente esse impacto ele é suprido pelo auxílio emergencial que muitas famílias estão buscando e que ele volta então a partir de abril para o calendário, é um dinheiro novo que está no mercado e a gente precisa ficar atento a isso, para várias situações, para venda e para recuperação. Não é o momento de falar de recuperação, vai ter um fórum para isso, mas a gente pode aproveitar, sim, o dinheiro que está entrando no mercado para a gente fazer novas vendas e movimentar o nosso fluxo de caixa dentro das empresas. E aqui é o que nós estamos falando sobre a questão da jornada do cliente que muda, né? Ele deixa, então, de fazer aquela pesquisa de rua e ele vai muito para o digital e ele acaba tendo esse impacto de quando chega no ponto de venda, quando ele chega na loja física, ele já tem a decisão de compra, ele já sabe o produto que ele quer e a tendência, pelo mensurado, é que as vendas, né, nesse sentido, elas são concretizadas, ou seja, a gente está aí com 80% de concretização. O que é importante olhar para isso? Como que eu vou atrair o meu cliente usando as ferramentas, né? Eu estou falando de crédito, mas nem sempre, é o que o Dani falou, nem sempre a gente usa as informações que se tem na base para vender no crédito, porque hoje está muito fácil, o cliente também mudou um pouco a forma de comprar. Veio o Pix, tem a informação do crédito, e também hoje tive uma notícia, vocês devem estar sabendo também, que o WhatsApp começa a autorizar a transação, né, financeira pelo WhatsApp. Então, foi autorizado hoje pelo Banco Central. Isso vem mudando também a forma que vocês vão se relacionar. Então, o que é importante? Eu usar toda a minha carteira de cliente para conseguir fazer com que eu venda mais para os meus clientes. E isso também é uma venda crédito, né, Daniel? Acho que tu quer comentar. Isso, até tu pode voltar um slide, Denise, por favor, e eu vou dar um exemplo de trabalho, mais um. Isso. Isso aí. De um trabalho que a gente fez em conjunto para uma empresa, onde a gente mapeou, a gente pegou a carteira de clientes cadastrados dentro dessa empresa e a gente fez todo um rastreio para verificar, utilizando ferramentas analíticas do SCPC, qual o percentual de clientes tiveram a sua renda muito pouco afetada ou nada afetada neste momento de pandemia, né? E com base neste relatório, nestes clientes, a empresa atuou comercialmente. Bom, eu tenho uma base de clientes X e um percentual bem alto foi muito afetado. Era um garçom, era alguém que trabalhava com eventos, era alguém que trabalhava em algum dos setores que foi mais fortemente afetado. Bom, esse cliente vai receber uma oferta comercial da minha empresa, pode ser que nesse momento não seja tão oportuno, pode ser que neste momento ele não se sinta nem confortável daqui a pouco em interagir comigo, né? Mas o cliente que não teve a sua renda afetada, será que eu vou deixar ele no mercado solto e vulnerável a 1000 contatos diferentes de maneira digital, ou eu vou abordar esse cliente? Então, estou trazendo esse exemplo, foi um exemplo que a gente fez lá no início da pandemia, né, para uma empresa, mas que pode ser replicado para vários outros negócios. E essa oferta comercial, ela pode ser de crédito ou ela pode ser simplesmente uma oferta comercial, né? Porque esse cliente ele não teve não teve a renda dele não mudou em função da pandemia, então ele ainda continuou com potencial de consumo alto. Essa ferramenta foi bem legal, né, Daniel? Porque a gente chamou ela de índice de vulnerabilidade, ou seja, quem é que está mais vulnerável no mercado naquele momento. E foi muito bem colocado, porque em Passo Fundo foi uma empresa, em Pelotas foi uma empresa, e várias empresas se utilizaram dessa inteligência para conseguir movimentar o fluxo de caixa e manter a operação. O quanto é importante a gente olhar para o todo, muito bem lembrado. Posso passar? Sim, sim.
Daí, dentro dessa lógica do que a gente vem falando, o que a gente pode fazer, então, né, para a gente conseguir melhorar a nossa comunicação com o cliente e a gente conseguir explorar também a nossa venda no crédito? É super importante a gente ouvir a nossa equipe interna, ou seja, a gente precisa entender o que os nossos colaboradores têm a nos dizer, né? Porque ele que está em contato com o cliente, ele tem essa proximidade, ele tem a forma de falar. Então, eu preciso, sim, ouvir quem está trabalhando comigo em casa. A parte de comunicar ao seu cliente, olha, a partir de agora, eu vou continuar vendendo no crédito e a minha comunicação vai ser para o WhatsApp, eu vou atender pela página do Facebook, você pode ligar direto para a loja que a gente vai mandar uma mala de roupa para vocês. Então, assim, eu preciso dizer para o meu cliente de forma clara como que eu vou continuar vendendo a crédito. O que a gente percebeu e foi muito, muito claro sobre algumas empresas, né, que estavam no mercado, simplesmente fecharam, os funcionários para casa e aí ficaram lá tentando ver como iriam fazer. Não, pessoal, existe a pandemia, a gente vai ter ela por bastante tempo ainda, a vacina está chegando agora, então, assim, vai ter altos e baixos por um bom tempo, e a gente precisa pegar a nossa equipe, treinar e aproximar ela do nosso cliente, criar senso de urgência no nosso consumidor, ou seja, se antes ele ia na loja e comprava por impulso, agora eu tenho que inverter, eu preciso criar o senso de urgência para eu continuar, né, vendendo para ele e oportunizando. Então, é super importante isso. Entregar a domicílio virou prática, eu preciso hoje entregar a domicílio, porque tem muita gente que está com muito medo e com razão, porque, né, tá cada vez pior, assim, o cenário. Então, assim, eu preciso higienizar o meu produto, eu preciso poder fazer com que esse produto chegue na casa dele. Eu preciso divulgar no digital, eu preciso fazer que tenha uma confiança em relação à marca da minha empresa dentro. Eu preciso perguntar para o meu cliente o que ele está entendendo, o que eu posso melhorar, como é que ele quer comprar de mim, porque eu tenho todas as ofertas, tenho os produtos, mas eu preciso também entender se a forma com que eu estou falando com ele está legal. E aí eu preciso trazer isso para o meu dia a dia. Tem que ser flexível, né, com a forma de atuação dos colaboradores, porque às vezes eles têm uma forma de trabalhar diferente do que aquilo que a gente está ditando como regra e funciona, então a gente precisa ouvir isso. Criar uma força-tarefa digital, eu preciso mapear dentro da minha empresa, quem são as pessoas que têm uma habilidade maior de falar com o cliente por WhatsApp, de falar com o cliente pelo site da loja, pelo chat, se tem algumas lojas que tem, ou pelo Facebook. Não é qualquer pessoa que tem essa habilidade. Então, eu tenho que treinar as pessoas de ponta e eu preciso fazer a retaguarda daquelas pessoas que vão tirar foto do produto, vão deixar disponível, vão fazer uma série de outras situações para que a gente possa chegar nesse cliente. E a gente precisa, sim, trabalhar o tempo inteiro pensando que em determinado momento a crise vai acabar, a pandemia vai acabar e que a gente vai voltar para o ambiente físico de forma diferente, sim, mas que a gente tem que estar preparado e o cliente tem que estar sabendo como a gente trabalha. Então, são uma série de mudanças aí que a gente precisa olhar para elas e inovar rápido para poder se adaptar. A Denise, o pessoal que está comentando aqui, eu acho bem interessante citar, né? Criar esses mecanismos digitais para o cliente interagir, fazer essa força-tarefa, né? A gente tem vários exemplos, né, de associados nossos que a gente visitou, que a gente conversou e que decidiram daqui a pouco não demitir uma ou duas pessoas da equipe por causa do baixo fluxo de clientes e colocaram essas pessoas para fazer um atendimento digital, para fotografar produtos, para colocar no Instagram, no Facebook, para colocar na sua loja online, no seu e-commerce, que antes não existia e agora existe. Então, esse tipo de iniciativa é muito interessante. A gente teve vários associados que realizaram vendas através de lives, uma espécie de leilão, né? E tiveram muito resultado. Tem um associado que eu tive acesso a alguns números, que é muito surpreendente o que se conseguiu gerar numa live de em torno de 50 minutos. Né? O que a empresa demoraria num ambiente antes da pandemia para vender em 3, 4 dias, se vendeu em 50 minutos.
né? E uma quantidade de clientes, interação, volume, né? Eu participei como só telespectador da live porque estava divertido, inclusive, as pessoas disputando nos comentários, era uma live no Instagram, então como eu posso fazer isso, né? E o mais surpreendente é que esse associado que eu tive acesso aos números, ele estava constrangido porque ele viu um amigo dele fazendo um segmento diferente e ele disse, bom, mas o cara vai achar que eu copiei ele. Não, é um canal, você vai usar o mesmo canal, né? E depois ele me disse, ele disse, bah, eu copiei o cara e vendi o dobro do que ele vendeu. Então a cópia ficou melhor do que a inspiração, né? Então esse tipo de iniciativa é muito interessante. É claro, né, pessoal, a gente sabe que nem todo segmento ele permite fazer esse tipo de transação, ele pode ser um pouco mais difícil, né? Mas vou trazer um exemplo que aconteceu hoje, né? Nós temos uma parceria com uma empresa desenvolvedora de e-commerce, onde a CDL negociou com essa empresa um pacote diferenciado para oferecer para o associado, um pacote com consultoria para implantação, com um dos maiores especialistas da região norte, para auxiliar esse processo, para colocar a loja no ar, né? Porque a gente sabe que eu quero colocar uma loja, eu entro em qualquer plataforma, em 2, 3 horas a loja está no ar. Mas será que ela está no ar da maneira correta? Então esse pacote ele compõe também serviços. E é uma empresa que vende produtos para limpeza, tanto residenciais quanto empresariais, e ela fechou hoje com a CDL um e-commerce. Né? Então, olha o nível de diferença desse segmento para os segmentos mais badalados no online. Né? Não é calçados, não é confecção, não é alimentação. O cara vai comprar daqui a pouco um frasco de 5 litros de álcool 70 pela internet. Né? Então, o mercado mudou e a gente tem que tentar entender de maneira rápida como eu vou me comunicar com o cliente, para como eu vou vender para esse cliente que daqui a pouco está vindo menos, está circulando menos, e como a Ivana colocou aqui nos comentários do YouTube, né, aquele bater perna na rua, hoje em dia são pouquíssimas pessoas que fazem, elas já vão certeiras, né? Exatamente. Eu acho que a gente poderia resumir essa tal fala é que a gente vai precisar buscar muito mais o cliente fora da loja, né? Através de live, através desses canais, para depois realizar ali a venda. Eu acho que foi perfeito o teu comentário, Daniel. E aí a gente tem alguns cases já, e eu acho que o Daniel já antecipou um case bem bacana sobre live. Eu trouxe aqui um case da cidade de Guaíba, que é uma loja de sapato, e ele tinha lá 4 funcionários, e o que ele fez? Ele trouxe esses funcionários, ao invés de dispensar, que nem algumas empresas fizeram, ele disse o seguinte, não, a gente vai realocar vocês olhando para a oportunidade que a gente tem de vender por outro canal, pela necessidade que a gente tem de vender para manter a nossa operação e também levando em consideração a habilidade de cada um. Então, ele pegou lá 2 meninas que trabalhavam no caixa, mas que tinham um grande potencial de trabalhar com WhatsApp, colocou elas como vendedora, ou seja, inverteu os papéis, elas eram analistas de crédito, ele colocou elas como vendedoras, elas começaram a fazer essa interação com os clientes e também alimentando muito a página do Facebook como um apoio visual dos produtos que estavam na loja, e eles foram fazendo atendimento no WhatsApp, com foco na entrega. Estrategicamente, eles criaram lá um ticket médio que o produto ia direto para casa e eles entregavam esse produto em casa, ou seja, eu te dou a entrega grátis, não te cobro se o ticket médio for a partir de X, e se a pessoa fosse na loja, ela ganhava um cupom de desconto ou um desconto já direto no produto para ela retirar na porta da loja, na cidade de Guaíba, esse produto. Então, assim, ele foi mudando a visão do que se tinha para um momento. Ele teve um aumento nas vendas de 20% em relação ao ano passado, ou seja, mesmo período a gente teve as mesmas visões ali de fechamento e ele ainda assim conseguiu aumentar. Como é que ele fez para chegar no cliente dele? Ele não tinha o telefone de todo mundo, ele não tinha o contato de todo mundo, mas ele tinha um cadastro de todos os clientes. Ele fez uma validação de dados, ele nos procurou e disse, olha, eu tenho a minha carteira de clientes, eu não sei se esses telefones estão ok, alguns sim, outros não, vocês podem validar para mim que eu posso fazer uma ação? Ele fez um investimento de validação, mas ele teve um retorno de 20%, ou seja, dá para vender a crédito, né, de forma diferente? Dá, porque ele validou, ele buscou a informação, ele sabia quem era o cliente de compra dele
né, cotidiana, ou seja, aquele cliente recorrente, e ele fez um pequeno investimento para poder chegar neste cliente que já estava dentro da loja de uma forma diferente, que era o canal do WhatsApp. Denise, vou usar esse exemplo aqui para fazer alguns comentários. A gente tem feito ao longo desse ano muitas ações com associados, né, muita visita, né, claro, tomando todos os cuidados, né, e muita agenda online também com os nossos associados para montar esse tipo de estratégia. Eu acho que a palavra-chave, né, desse nosso evento é olhar para dentro da carteira e ver o que eu posso fazer para esse cliente que já teve uma experiência dentro da minha empresa. A gente tem vários cases aqui onde a gente analisou a carteira dos clientes, verificou muitas coisas 100% relacionadas ao crédito. Por exemplo, eu tenho lá 1000 clientes no meu cadastro que já compraram da minha empresa no crédito ou fora do crédito. Quais deles têm registro no SCPC? Será que para quem não tem registro no SCPC eu não posso fazer uma oferta? Dentro desses que não têm registro no SCPC, qual é a escoragem? Será que se eu pegar esses com o melhor score, com o menor risco de inadimplência, já fazer uma análise, já propor um limite de crédito que pode ser amparado na renda que eu tenho cadastrada ou na renda presumida que eu busque junto ao SCPC, eu vá afunilando e saia desses 1000 e chegue em 150 clientes que, primeiro, não tem registro no SCPC, segundo, tem escoragem alta, logo, um risco de inadimplência baixo. Terceiro, eu sei qual é a renda desse cliente e já consigo, com base no score, propor um limite. E ao invés de fazer um contato com ele, dizer assim, oi fulana, aparece aqui na loja que tem novidade, eu digo, oi Denise, tudo bem? Eu sou da loja tal e você tem um limite pré-aprovado de R$800 para comprar no crédito conosco. Né? Quer que eu te mande uma mala com meus produtos, ou quer vir até a nossa empresa, né, num horário específico? Esse tipo de ação a gente tem feito muito. Né? Vou trazer um exemplo. Na última terça-feira a gente fez uma agenda online com um cliente nosso que nem é aqui de Passo Fundo, e ele está utilizando um produto nosso de uma maneira totalmente singular, e eu trago aqui para que a gente veja o quanto a gente pode ajudar essas ações e não tem nada a ver com o crédito. Né? Nós temos um produto veicular dentro do SCPC, é um produto bem nichado, que ele é utilizado por empresas que trabalham com venda e troca de veículos, concessionárias, né? Mas essa empresa é uma revenda de pneu. E ela está utilizando esse produto para, com base no CPF de clientes inativos ou clientes que interagem com eles, mas não concretizam a venda, né, para, com esse CPF ou com o CNPJ, verificar quais veículos ou qual o tamanho da frota, se for CNPJ, dessa empresa. E não fazer um contato comercial para me vender pneu, mas para vender pneu para o meu tipo de carro. Né, para me mandar uma oferta personalizada. E a empresa relatou que está tendo uma excelente taxa de interação com o cliente. É um trabalho recente, eles não têm dados ainda concretos de venda, só que o cliente tem um nível de interação muito maior do que um WhatsApp com um folheto com vários tipos de pneu. Daqui a pouco eu vou receber da empresa a promoção de pneu de trator, mas eu tenho um carro, por que eu vou estar vendo isso? Então, a empresa está fazendo essa ação e aproveitando lá no início de volta, né? Tem menos cliente vindo até minha empresa, logo a minha equipe comercial está um pouco mais ociosa, eu tenho que criar ações e ideias para que essa equipe comercial tenha uma ação mais ativa. Eu acho que cabe muito o que nós vimos daquele número inicial, né? Se 60% das pessoas vão deixar de comprar ou vão comprar menos, para eu continuar vendendo a mesma coisa que eu vendo hoje, eu preciso expandir a minha carteira de clientes. Então, eu tenho que ir em busca de novos clientes ou identificar como que eu posso fazer com que aquele que disse que não ia comprar continue comprando de mim, porque eu vou surpreender de forma diferente. Eu acho muito legal esse case. De veículos, saber quais são os veículos que tem no nome de uma determinada pessoa, para ela, inclusive, aumentar o limite de crédito, ou seja, com base no veículo que eu tenho, eu tenho um Gol. Bom, ela tem uma garantia para ter um limite de crédito maior na minha empresa. Isso é totalmente possível. E aí você falou do score, né? Disse que existe a escoragem de dados. Todo mundo fala do score, mas vamos explicar um pouquinho, né, como é que funciona isso, como é que a gente pode olhar para essa ferramenta e também mensurar. A partir do momento que eu sei
que o meu cliente tem uma probabilidade de inadimplência dentro de um X tempo futuro, que normalmente a gente trabalha aí com uma régua de 6 meses, 180 dias, eu posso prever o meu risco. E se eu tenho um risco baixo dentro da minha empresa, eu consigo expandir o crédito para esse cliente. Então, a ideia que o Dani trouxe, né, de usar as ferramentas do Score, é justamente isso, gente. A gente olhar para o que se tem na casa, olhar para os nossos clientes, fazer o primeiro filtro internamente, mas buscar as ferramentas na rua que estão disponíveis para que eu consiga ampliar, porque eu vou precisar ampliar a minha venda para novos clientes, da mesma forma que eu vou precisar ampliar o limite dos meus bons clientes. E para ampliar o limite, nada melhor que o Score, que está nos prevendo aí qual é a possibilidade de inadimplência de um cliente num tempo X futuro. Então, acho que é super importante a gente falar disso também. Você foi falando, Daniel, eu acabei mudando o case, porque você falou em malas de roupa. E essa empresa de Porto Alegre, ela fez justamente isso. Ela fez, obviamente, sempre vai ter investimentos no digital, porque as pessoas estão falando em cima do digital, mas dos pontos que essa empresa trouxe, ou melhor, 2 pontos que eu adorei foi a criação de uma loja por vez, que ele criou um espaço dentro da loja, que é o atendimento físico. Então, assim, a pessoa marca um horário e ela tem lá 1 hora para ser atendido pelo vendedor, atendimento exclusivo, com toda a parte de segurança, onde a pessoa vai na loja para poder experimentar, para poder provar, porque é uma loja de confecções. E eles também fizeram a parte do projeto Select, que é olhar para dentro da carteira de clientes deles, que já comprava no crédito, selecionaram os melhores clientes, mandaram uma listagem para nós, fizeram exatamente, eu achei que estava falando desse cliente, fizeram exatamente isso, fizeram a validação dos clientes que não tinham restritivo, que permaneciam sem restritivo, olharam a classe de risco desse cliente e começaram a mandar malas de roupa dizendo para o cliente, o seu limite alterou de X para 2X. Ou seja, eles anteciparam a necessidade do cliente, mandaram para a casa do cliente uma mala com vários estilos de roupa que eles conseguiram identificar no sistema deles, que essa pessoa comprava, já dizendo que ela tinha um limite maior de compra e que estava tudo certo e que ela poderia só assinar, né, a nota promissória que eles mandavam no carnê depois para ela efetuar os pagamentos e mandaram a forma de pagar, que também muda um pouquinho, mesmo sendo crediário. E eu lembro que em Passo Fundo também teve um case muito parecido, que eu gostaria que tu contasse também. Pessoal, a gente olha, né, um case de Porto Alegre usou essa estratégia. A gente tem experiências muito exitosas aqui em Passo Fundo, várias empresas trabalham com esse formato de venda por condicional, né? Eu tive isso, né, dentro da minha casa, né, ao longo da pandemia, em vários momentos de receber esse tipo de mercadoria, às vezes por solicitação, às vezes por oferta direta da empresa, e como a Denise falou, com uma interação muito vinculada ao crédito. Por mais que a transação, que a venda não estivesse sendo feita no ponto físico, a empresa criou mecanismos, utilizou a sua estrutura de vendas e de crédito para atuar junto ao cliente para vender, né? Então, com uma mala personalizada, com roupas relacionadas àquele cliente ou àqueles clientes, no caso, né, para mim e para minha esposa, e vendeu. Né? Outra situação que aconteceu recentemente, agora ainda no mês de março, nesse último momento, as empresas ficaram fechadas, né? Eu vi o comportamento diferente de uma empresa associada nossa que trabalha com crédito, mas com crédito de uma maneira muito nichada, com uma carteira pequena de clientes, e num dos relatórios que a gente retira praticamente diário, aqui eu vi, opa, essa empresa ela está consultando mais, né? Eu fiz contato, tenho contato direto dos proprietários, fiz contato com a empresa e perguntei, olha, eu vi que vocês aumentaram o volume de consultas, está tudo certo? Fiquei até um pouco inseguro, porque foi um aumento de consultas, em 2 dias foi feito consultas o equivalente a 3 meses da empresa. Né? E ele disse, não é para vender no crediário, a gente pegou todos os clientes que em algum momento a gente já trabalhou com mala direta, com condicional, reconsultou todo mundo,
para saber se aquele cliente ainda é confiável, estou usando a expressão que o empresário utilizou, né? Bom, se ele não estiver devendo para ninguém, ele ainda é confiável. Eu confio nele para pegar um motoboy e mandar uma mercadoria para a casa dele, e tenho a certeza que se ele for comprar, ele vai ficar com alguns produtos, vai me mandar a diferença, e eu vou negociar com ele. A empresa trabalha com um link de pagamento, né? Vou encaminhar o link de pagamento para que ele pague via cartão de crédito ou via Pix, como né, a Wanda lembrou aqui, né, no chat do YouTube, né, que é um outro mecanismo que a gente pode utilizar, né, e a empresa continuou vendendo. Então, utilizou a informação restritiva do SCPC para vender no cartão, né, mas a informação restritiva do SCPC serviu para dar confiança e informação para que a empresa abordasse aquele cliente, né. Então, cases que a gente pode citar de vários segmentos, né, e muito semelhante a isso a gente viu em várias empresas aqui em Passo Fundo. Você falou em case, lembrei de mais um aqui em Novo Hamburgo, que é onde eu moro, né? Estou trabalhando remotamente daqui, que é uma empresa do ramo de confecções também, que ela não trabalhava com crédito até o momento, e ela está abrindo crediário para o público dela. E o que nós fizemos para essa empresa poder entender a carteira de cliente? Ela tinha uma série de cadastros, né, de pessoas que iam lá, ela pegava o CPF dessas pessoas para ter o nome da pessoa, o cadastro dentro da loja, mas não fazia nenhum crediário. Nós pegamos toda essa base e a gente trabalhou ela para entregar para ele quem são os melhores clientes que estão aptos para ele sair ofertando um limite de crédito um pouco maior. Então, neste sentido, né, ele contribuindo aí, ele já fomenta a própria carteira dele internamente, trazendo oportunidades, ou seja, temos oportunidade em casa, precisamos olhar para esses clientes e trabalhar esse negócio, porque vai ser assim que a gente vai conseguir sair desse cenário. E eu acho que não menos importante, Daniel, a gente precisa muito falar de uma preciosidade que tem dentro das empresas e que poucos trabalham, que é a carteira de inativos desses clientes. Quando eu pergunto para as empresas como você faz para captar clientes, ela sempre sabe, mesmo sabendo que o custo de captação de um novo cliente, a prospecção de um novo cliente, ele custa em torno de 5 a 7 vezes mais do que manter um cliente dentro da empresa. E aí, quando a gente pergunta para eles, e os inativos? Os inativos estão lá. Tá, mas o que você faz? Nada. Então, assim, este é o momento da gente conseguir fazer novas oportunidades de crédito, olhando para a nossa carteira de inativo. Primeiro, definindo quem são esses clientes inativos, a partir de quando? 3 meses, 6 meses, 180 dias, 1 ano, não interessa. Eu preciso definir qual é o período que eu vou considerar o meu cliente inativo. Tem uma frase que eu estava lendo esses dias que tinha uma empresa que tinha uma carteira de clientes lá que eles não olhavam para os clientes há 12 meses. Aí o gestor principal da empresa disse, não, isso não é cliente inativo, isso é cliente abandonado, porque a gente nem contatou, não perguntou para ele por que ele deixou de comprar de nós. Então, assim, olhar para o período que eu vou considerar inativo é super importante também. A partir daí, eu começar a fazer ações para recuperar esse cliente para compra, porque para eu expandir a minha oferta de crédito, nada melhor de ofertar para alguém que já comprou de mim, que já me conhece, que sabe o meu atendimento. O que eu preciso saber? Por que ele deixou de comprar? Isso é muito, muito, muito importante. Pode ser que ele trocou para o concorrente, né, um segmento similar ao meu que tinha o produto, pode ser que teve um descontentamento, ou pode ser que ele só não comprou porque ele não foi contatado, porque ele não teve essa interação tão grande com a loja. Então, é super importante a gente mapear esse período. Separar os clientes por volume de compra, ou seja, quem comprou o que da minha empresa, eu tenho que separar. Separar eles por informações dos contatos disponíveis. Eu tenho telefone? Não tenho. O que eu posso fazer, hein, Daniel? Quando eu não tenho telefone? Eu tenho e-mail? Não tenho. Quando a gente não tem telefone, não tem e-mail, tem que procurar a CDL de Passo Fundo, porque ela tem
vamos trazer esse dado para vocês e fazer, né, essa melhoria, o que a gente chama de higienização da base, para vocês poderem contatar o cliente de vocês. Com base nisso, a gente já pode aproveitar e fazer aquelas atividades que o Daniel estava trazendo, analisar a carteira de nativos de vocês e separar o filé, o público que vocês podem contatar, que ele traz menos risco nesse momento, porque ainda temos, né, em função do momento que nós estamos vivendo, existe uma perda de renda e a gente tem que ter um cuidado e fazer uma venda a crédito mais saudável. Então, precisamos olhar para esses clientes que são os melhores clientes que eu tenho na minha carteira, fazer ofertas de crédito. E aqueles que eu não considero tão bons assim, eu tenho que deixar de vender? Não. Eu tenho que deixar de comprar? Também não. Só que a oferta para esse cliente vai ser diferente, vai ser um produto com desconto, vai ser alguma coisa que ele possa ir na empresa de vocês e também adquirir alguma coisa, porque sendo assim, a gente vai conseguir movimentar também a nossa carteira. Vou usar um exemplo, tá, Denise? Há uns 30 dias atrás, a gente iniciou um trabalho junto com o Diego. O Diego é o colega da Denise, da Cidade Porto Alegre, supervisor estadual do SCPC e atua mais diretamente nesse momento, junto conosco aqui em vários clientes. Né? E a gente fez uma reunião inicialmente online com um associado nosso aqui de Passo Fundo, uma empresa já com bastante tempo e que vem vendo o seu crediário perder força. Né, perder força, e a gente começou a conversar com o empresário e ver por que está perdendo força. Né? Elencamos alguns medos, alguns receios, uma troca de geração dentro da empresa, né? Mapeamos o porquê que o crediário perdeu força. E daí eu fiz uma pergunta, eu disse, tu tem noção de quantos clientes já compraram no crediário da tua empresa? Ele disse, não, isso eu tenho no sistema, mas eu nunca tirei esse relatório. E nós conversando com ele, ele começou a acionar o sistema, né, e tirou o relatório, né, e ele mesmo conversando conosco se apavorou, porque ele chegou num número onde ele já tinha transacionado com o crediário com 13 mil clientes. 13 mil clientes, uma empresa de grande porte aqui de Passo Fundo, né? Esses 13 mil clientes eram toda a base, ativo, inativo, é o que a Denise falou, é toda a carteira da empresa. Agora, em cima dessa carteira, a gente está começando a montar, junto com esse empresário, estratégias. Definir o que é ativo, o que não é ativo, quais são os perfis de cliente em termos de idade, é uma loja que está se renovando, então, de certa forma, não adianta ele pegar aquela cliente lá de 65, 70 anos, porque ele já não tem mais o produto que é o foco desse cliente, né? Ele já está trabalhando mais feminino, não tão unissex, então não adianta ele pegar essa carteira de masculino dele, a não ser que ele queira trabalhar presentes, né? E a gente vai começar a fazer ações tanto de higienização quanto de atribuição de dados, né, para montar ações comerciais, né, relacionadas a crédito e não relacionadas, né? E daí, quando a gente finalizou a reunião, né, eu perguntei para ele, eu disse, com 13 mil clientes disponíveis, tu ainda acha que o teu crediário tá ruim porque é o cliente que não compra mais no crediário, ou será que aos poucos você não foi realimentando o teu próprio cliente e ao invés de comprar no teu crediário, ele está comprando no concorrente? Né? Vou usar um segundo exemplo aqui, né? A gente tem uma empresa onde eu tive bastante contato em determinado momento que trabalha muito crédito há muitos anos, há décadas, né? E em determinada vez que eu visitei a empresa, um dos gestores me deu um exemplo, né? Que ele visitou uma das filiais, né? E o gerente olhou para ele e disse: o cliente as vendas estão ruins, as pessoas não estão comprando. E ele, e qual que é o teu relatório de limite não utilizado, né? E ele, mas como é que tira esse relatório, né? Eles, não, vamos lá no sistema, tirou o relatório e ele tinha 70% do limite que já foi dado para clientes naquela filial, não estava sendo utilizado, né? E ele usou essa expressão que a Denise falou agora há pouco aqui, não é um cliente que está deixando de comprar, daqui a pouco é você que está deixando de oferecer, né? Ele disse, olha, o cliente não está comprando, mas 70% do limite da tua filial tu não está usando. Né? Eu, enquanto direção da empresa, estou te dando autonomia para vender para esse cliente sem que ele te pague nada no momento da compra. Né? Estou fazendo toda essa gestão desse risco, né? Mas você e a tua equipe não estão usando. Né? Então, são inúmeras ações que a gente pode fazer e se perguntar, será que o meu cliente inativo não está comprando porque eu não abordo ele ou porque ele não quer mais comprar da minha empresa? Muitas vezes o problema está dentro. É isso aí, Daniel.
Mais alguma coisa para nós colocarmos aqui para o pessoal? Mais algum exemplo? Não, nesse item aí. Exemplos, eu venho vindo algumas empresas assim na minha mente, né, que a gente acaba visitando junto e que a gente enfrenta praticamente todas elas se repetem essa questão de não olhar tanto para o cliente inativo e ter ali uma preciosidade. Hoje, quem tem uma carteira de 13 mil ou de 80 mil, como a gente já viu em outras situações, por serem empresas maiores, nossa, tem um tesouro ali a ser explorado, né? Um diamante bruto, que nem eu brinco. E aqui a gente trouxe algumas ferramentas, só para finalizar, nós fomos falando dela ao longo da nossa apresentação, que eu acho que só cabe a gente fazer um fechamento aqui para reforçar que a CDL de Passo Fundo tem todas essas informações que podem ajudar vocês a fomentar o crediário de vocês. E hoje, a venda no crediário é olhar para a carteira de crédito de vocês, validar dados, buscar informações dos clientes e continuar vendendo. Talvez esse cliente diga para vocês, olha, eu não vou comprar no carnê, mas se tu me oferecer alguma coisa, eu te pago com Pix, porque está muito fácil, né, as transações. Claro que a gente vai chegar no momento que vai conseguir movimentar o crediário de forma, da forma que a gente faz, talvez uma intensidade, mais energia a ser colocada, mas vai acontecer. Neste momento, a gente precisa encontrar o nosso cliente que ia na nossa loja e agora ele está em casa e muitos de nós, empresários, não conseguimos acessar esse cliente. Então, validação de dados, gente. Tem lá uma ferramenta que vocês podem procurar um a um, podem mandar um arquivo para o Daniel, que ele vai validar dados, vai colocar informações desse cliente para vocês poderem contatar ele. Tem a parte de higienização. O que eu preciso de dados? O que eu preciso de dados para fazer o meu digital funcionar melhor? Como é que eu chego no meu cliente? O Daniel vai ter isso disponível também. A gente falou lá no início sobre o cadastro positivo. Hoje nós temos as informações positivas. O que muda em relação às informações restritivas? Nas informações positivas, eu consigo ver a capacidade de pagamento do meu cliente. Por quê? Porque eu vejo as informações inadimplentes, mas eu vejo as adimplentes, ou seja, eu consigo mensurar o que ele de fato consome no mercado. Vou pegar o meu exemplo. Eu compro praticamente nada no crediário, concentro tudo no meu cartão de crédito. Se eu for pedir crédito numa loja de vocês, talvez vocês me deem um limite bem pequeno ou até nem me deem nenhuma opção de crédito, vão me passar para o cartão de crédito, porque eu não tenho um histórico. Porém, agora eu vou ser uma pessoa que vou ter condições melhores de receber um crédito, até mais barato em determinados momentos, porque as empresas vão conseguir ver a minha capacidade de pagamento, como eu compro, como eu pago. Eu acho que isso é super importante para o momento que nós estamos vivendo, conseguir olhar para esse cliente também nesse formato. A análise de carteira a gente veio falando desde o início, está aí super, né, alta essa possibilidade de vocês usarem tanto para carteira de inativos, que encaixa muito bem para a gente poder fomentar o crédito de vocês, ou olhar para a carteira de ativos e ver onde a gente pode explorar, qual é a estratégia que vocês vão fazer para clientes com uma faixa etária específica ou com um tipo de renda específico, a gente pode ajudar vocês nesse sentido. E eu fui trás para frente, né, falando do score, que a gente já falou em determinados momentos aí, dizendo para que ele serve e como que a gente pode utilizar. Eu ainda tenho 2 slides que falam justamente da análise de carteira. Denise, eu vou aproveitar ali essa tela para a gente esclarecer um ponto que nos últimos meses a de trás, das ferramentas. Né, vou aproveitar essa tela para esclarecer um ponto, né, com os associados que estão presentes aqui. A gente recebeu nos últimos meses algumas ligações de associados que receberam visitas de outras empresas de análise de crédito e usando até informações, usando informações inverídicas sobre o SCPC, que a informação é só local, que é só informação de Passo Fundo, que se você quiser vender para o Brasil inteiro, você tem que buscar um outro fornecedor, né? Primeiro ponto, essa é uma informação totalmente errada, né? O SCPC,
que é o nosso banco de dados, ele tem informação nacional, então, independente de onde vem o teu cliente ou de onde é o teu cliente, você vai ter sempre informações nacionais, né? Parece briga de vendedor, mas é muito importante a gente esclarecer isso, porque, infelizmente, a gente teve algumas empresas que acreditaram, né? E contrataram serviços, não se desligaram da CDL, mas contrataram serviços num momento onde todo mundo está buscando o quê? Otimizar ao máximo os custos, né? Então, muitas vezes, você recebe a visita de um outro fornecedor, de uma outra empresa, né? Nos chame, ligue aqui para o SCPC, a gente vai, visita, esclarece. É muito importante. A CDL é uma entidade, nós prestamos serviços para associados, né? É diferente de uma empresa que busca clientes. Nós buscamos associados, a gente busca relacionamento de longo prazo, e se em algum momento for necessário para a tua empresa compor a análise de crédito com outra informação que nós não tenhamos, nós vamos ser os primeiros a apontar isso para você. A gente já teve várias situações, inclusive com a presença da Denise, onde a gente colocou um ponto de limite no nosso produto. Olha, a partir daqui eu não consigo mais te atender, você vai ter que buscar uma empresa especializada para tratar isso dentro do teu sistema, para te ajudar nesse ponto. Então, a gente é muito ético nesse sentido e a gente se coloca sempre à disposição. Nos chame, nos liguem, né, esclareça todos os pontos que vocês tenham dúvida em relação ao SCPC e em relação a outras empresas que visitem as suas empresas. Muitas vezes a gente até busca as empresas junto, né, para dizer quem são as empresas. Isso aí, já das montamos nossas relações e que pode ajudar aquela empresa no que ela precisa. Eu acho que é justamente isso, né, Dani? A gente tem que ser transparente, porque nós estamos aqui para defender o interesse do empresário. E, né, por isso somos entidades empresariais. Mas no vídeo do Borba, que vai estar disponível, ele fala muito sobre a questão da base também, quem nós somos. Eu acho que vale muito a pena depois vocês derem lá uma conferida no vídeo do diretor comercial Paulo Borba, que ficou bem legal lá a fala dele. Vamos seguir, então, só para terminar aqui, estamos chegando ao final, a parte da análise de carteira, a gente colocou um slide para que vocês entendam um pouco, né, como é que eu posso conhecer o meu cliente, como é que eu posso planejar ações de cobrança em marketing de forma mais eficiente, como é que eu posso fazer uma gestão melhor do meu risco e mensurar o meu potencial de expansão olhando tanto para a carteira de ativos como para a carteira de inativos. Nós estressamos o assunto desde o início, viemos falando, né, trazendo exemplos, porque é justamente isso. É mostrar que hoje estamos com ferramentas que a gente consegue sim fomentar o crediário de vocês e levar essas pessoas até a empresa para que elas possam comprar e para que vocês tenham mais contato com esses clientes. Então, aqui eu coloquei essa informação e um último slide para a gente retomar essa questão do cadastro positivo, o quanto ele é importante, o quanto eu posso aumentar a aprovação, porque eu tenho plena consciência da capacidade de pagamento do meu consumidor, então eu posso ajustar a parcela dele, fazer com que a parcela fique mais adequada àquilo que ele realmente pode pagar e não aquilo que eu estava enxergando só com restritivo. Eu vou reduzir as taxas, porque eu conheço um pouco mais esse cliente, e a gente tem um mundo de oportunidades aí para a gente chegar e trabalhar com o nosso cliente. Dani, vamos ir. Vou citar o último exemplo aqui, né? Ontem nós tivemos uma agenda com um cliente e eu propus para eles uma mudança total na maneira de liberar crédito, né? Primeiro, a empresa libera crédito de uma maneira muito linear. Então, o cliente que é cliente novo ou cliente com 10 anos de histórico, ele é analisado da mesma maneira, né? Eu propus que seja diferente, eu propus que a gente olhe o cliente de maneira diferente, né? E que a gente estabeleça limite considerando duas informações que vão muito de encontro com o cadastro positivo, que é qual é o risco desse meu cliente, né? E quanto ele pode me pagar. Né, qual é a renda presumida, qual é o nível que eu quero assumir de risco. Então, aqui eu finalizo, pessoal, dizendo que a gente tem feito isso muito os nossos associados, a gente tem conseguido colocar muitas ideias em prática, a gente tem aprendido muito com vários segmentos, então, liguem para a CDL, vamos marcar uma agenda, essa agenda pode ser presencial, ela pode ser por vídeo, ela pode ser uma ligação, a gente tem aprendido muito junto a vocês e a gente consegue transferir isso de uma maneira muito prática, né, aonde a gente pode mudar ações
na área de crédito, na área de cobrança, mas vou parafrasear o nosso diretor Borba, que vai estar no vídeo na sequência, né? Hoje nós temos produtos para todo o ciclo de negócio, então eu quero prospectar novos clientes ou encontrar clientes para vender, nós temos soluções para isso. Eu quero analisar crédito, que é o nosso core principal, é o nosso chão. Nós continuamos tendo a melhor informação para liberar crédito e como liberar crédito. Eu quero fazer uma gerência de carteira eficiente, tanto de pessoa física e jurídica, que a gente focou muito em pessoa física, porque na próxima semana nós vamos ter um evento específico só para tratar de análise de crédito pessoa jurídica junto aos nossos associados. Mas eu quero fazer uma gerência de carteira, eu tenho soluções. E deu tudo errado e o cliente não me pagou, eu tenho muitas soluções de cobrança que vão além de ser só o banco de dados onde eu deposito meu cliente inadimplente. A gente pode participar ativamente do acionamento desse cliente, da geração de dados de inteligência para que vocês possam cobrar de maneira mais direcionada, né? E também a gente pode absorver a cobrança, terceirizar a cobrança em parceria com a CDL Porto Alegre. Então, desde o momento onde eu quero catar um cliente para vender, até onde eu quero buscar um cliente que eu já vendi e não me pagou, a gente pode estar presente em todos esses momentos com vocês. E o melhor de tudo, né, Dani, que como a gente tem muitos exemplos de empresas de todo o Brasil que usam serviços e tem cases, tem situações que aconteceram com outros e a gente troca muito isso, também a gente acaba sendo meio que consultor, né, nessa questão de o que fazer. Muitas vezes a gente chega numa empresa, ela tem lá o crediário bem engessado e a cobrança também, né, engessada. Às vezes é melhor a gente ou ter um crediário mais flexível, uma cobrança então mais assertiva, com uma régua de cobrança um pouco mais rápida, trabalhando, ou trabalhar um crediário um pouco mais fechado e trabalhar também com a cobrança um pouco mais flexível. Tudo isso a gente vai olhando o perfil da empresa, como é que vocês trabalham e vamos tentando adaptar uma boa esteira de crédito para liberação, junto com ações de cobrança que deixam a empresa de vocês segura. Então, eu também agradeço, estou fazendo fechamento aqui, agradeço o convite, Daniel, por participar desse momento contigo, esse bate-papo, foi muito legal. Espero que, de alguma forma, a gente tenha chegado e levado essas informações aí para dentro das empresas. Estamos à disposição para sentar com vocês, conversar, ver o que dá para fazer. Não apenas nos escutem aqui e deixem passar. Chega lá na empresa de vocês, dá uma olhada na carteira de nativos, dá uma pensada em algumas possibilidades, nos chamam para a gente conversar, porque a partir do momento que a gente senta para conversar com vocês, daqui a pouco vem um insight diferente, vem uma oportunidade diferente, alguma coisa diferente que surgiu e que a gente pode trocar com vocês e vai dar certo para a gente sair desse momento. Agradeço muito e boa noite. Denise, muito obrigado, tá? Acho que foi um bate-papo bem descontraído e a gente conseguiu trazer muitos cases, né? Eu acho que esse é a melhor provocação que a gente pode fazer para os nossos associados, é mostrar que sim, a situação não está boa, sim, os negócios estão difíceis em vários segmentos, mas a gente pode fazer coisas diferentes, a gente pode fazer coisas pela primeira vez e a gente está aqui para ajudar, né? Para apoiar os nossos associados nesse momento. Esse é o nosso slogan, esse é a nossa missão aqui na CDL, que é apoiar o desenvolvimento empresarial e apoiar os negócios das empresas associadas, é o que a gente tenta e o que a gente faz todos os dias. Agradeço a presença de todos. Esse evento ele vai ficar disponível no YouTube para ser revisto, né? E eu torço que ele tenha sido, no mínimo, incômodo, que vocês, ao finalizar esse evento, comecem a pensar o que eu fiz de diferente na minha carteira de crédito para fomentar vendas, né? A gente tem muito a contribuir com vocês, mas esse incômodo ele tem que partir primeiramente da própria empresa e depois vir aqui para a CDL para que a gente possa ajudar. Então, agradeço a todos os presentes, né? Vi que algumas perguntas foram inseridas aqui, são coisas mais pontuais, algumas pessoas já me mandaram um WhatsApp também, então dentro do possível já vou responder durante a noite, né? Mas agradeço a presença de todos e uma boa noite, e obrigado, Micael, aí por ter nos dado o auxílio técnico, né? E depois a gente vai vincular também a fala do Borba, como a Denise falou, porque tem também algumas provocações bem interessantes. Obrigado, uma boa noite a todos. Obrigada, boa noite.
Olá pessoal, boa noite a todos. Eu sou Paulo Borba, respondo pela direção comercial.